Olá, boa noite. É bom estarmos juntos nessa noite para compartilharmos, pensarmos na palavra de Deus. Convido você a redobrar sua atenção e, se for possível, se ainda há tempo, você conectar com alguém para que possamos juntos, nessa noite, passarmos alguns momentos de profunda reflexão da palavra de Deus. Tenho certeza que você vai aprender muito, como muito eu tenho aprendido da palavra de Deus. Então, vamos entrar nesse estudo, vamos entrar nesta palavra. Muito bem. Hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem com você intitulada em cima da história de Arão, que inclusive nós vamos analisar, intitulada A Síndrome de Arão. Repito, o tema da nossa mensagem será o Síndrome de Arão. O que é síndrome? Síndrome é aquelas características que apontam para uma enfermidade, para uma doença. Por exemplo, síndrome de Down, os olhos puxados, dificuldade na fala, dificuldade no raciocínio e mais outras dificuldades que caracterizam a síndrome de Down. Nós temos também a AIDS, que é uma síndrome. Geralmente, quem foi acometido de AIDS tem baixa imunidade, tem fraqueza do corpo, pouca visibilidade nos olhos e passa por diversos transtornos. Então, a síndrome vai falar dessas características. Eu quero nessa noite compartilhar com você a respeito da síndrome de Adão, ou melhor, síndrome de Abraão. Algumas características doentias que Abraão, ou melhor, que Arão demonstra ter no período que ele esteve ao lado de Moisés no deserto. Então, vou me ater a alguns textos. Como o texto é longo, é todo o capítulo 32 do livro de Êxodo, e um versículo do capítulo 31 do mesmo livro, então eu vou ler por partes. Ficará mais fácil a nossa compreensão. Vamos lá. O último versículo do capítulo 32, ou melhor, do capítulo 31, último versículo, diz o seguinte: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então aqui nós estamos nos localizando, estamos entrando em um contexto. E o contexto é quando Moisés estava sobre o monte Sinai, recebendo as tábuas da lei dada por Deus. Inclusive, em nenhuma parte da Bíblia narra que Deus tenha dado algo material para o povo, que pudesse ser tocado, pudesse ser palpável. Nós tivemos mais tarde a queda do maná, mas o maná era um pão passageiro e deixou de cair, deixou de existir. As tábuas, ou a tábua dos 10 mandamentos, era algo sólido, tangível, palpável, que deveria de durar anos, quem sabe está entre nós até o dia de hoje. E a Bíblia chega a dizer que naquela tábua Deus escreveu os mandamentos com o seu próprio dedo. Era um presente dado por Deus à nação de Israel naquele lugar tão isolado e tão árido, o deserto do Sinai. Era um presente de cunho maravilhoso e gigantesco, e todas as histórias que traçam a vida de deuses gregos, fenícios e outros mais, nós não temos notícia de um Deus que tenha feito o que Deus fez. Até porque
Fora de Deus não existe nenhum outro Deus. Aquelas tábuas estavam na mão de Moisés. Era o conceito de vida de Deus. A forma que Deus queria que o povo vivesse. A vida da nação deveria de ser pautada nas leis que estavam redigidas naquela pedra. E por que dado por pedra? Para que fosse duradoura, fosse perpétua, avançasse milênios, quem sabe, civilizações, que o povo soubesse a respeito da forma que Deus desejava e deseja que nós andemos. 40 dias Moisés esteve naquele monte, sem nada beber e sem nada comer. No final dos 40 dias que ele recebe a tábua da lei, ele prepara para fazer então a descida, para ir até o arraial. Acontece um problema paralelo. O versículo 1 do capítulo 32 diz o seguinte: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. A pessoa de Moisés, tomada pela graça de Deus, sustentada pelo poder divino, permaneceu, eu repito, no monte durante 40 dias. E Deus não havia dito para o povo, e muito menos Moisés, provavelmente, que ele estaria no monte os 40 dias. O povo não tinha noção do tempo, do espaço, quando que Moisés voltaria. E como demorava a descida de Moisés, o retorno de Moisés, demorava no padrão deles, na vista deles, no conceito deles, eles se precipitaram muito e tomaram uma atitude radical, infeliz. Procuraram a pessoa de Arão no arraial, e eram 3 as lideranças principais que estavam à testeira da nação. Uma era Moisés, o legislador, o governador. Outra era Josué, que era o comandante dos exércitos. E o outro era Arão, que era o líder espiritual do povo. As 2 primeiras forças, a legislativa, o legislador, o governador, estou usando essa expressão só a fim de entendimento, porque o termo governador não aparece, eles estavam afastados. Enquanto Moisés estava no monte, Josué estava na borda do pé do monte, acampado sobre a superfície onde estava estruturado, montado, construído o Monte Sinai, construído pela mão de Deus. Quando então o povo viu que Moisés demorava, o seu retorno era demorado, eles procuraram o substituto de Moisés, no sentido de autoridade maior na ausência de Moisés. Procuraram Arão, que era irmão de Moisés e era sacerdote do Senhor, e pressionaram Arão. Reuniram com Arão e pressionaram, colocaram aquele homem entre paredes, dizendo: quanto a este Moisés, nós não sabemos o que aconteceu. Nós queremos que agora você nos faça deuses que nos guiem no deserto. Queremos que você faça isso. Eu esperava que Arão oferecesse alguma resistência, que Arão combatesse aquela ideia mesquinha, extrema, num certo sentido até diabólica. Eu esperava que a reação de Arão fosse uma reação mais de fé, mais enérgica. Arão, entretanto, ele cede à pressão da liderança de Israel. Apesar que a ausência de Moisés era um limite muito pequeno, 40 dias,
não era dia suficiente para que eles se tornassem alvoroçados, se tornassem sem apoio, inseguros. E eles forçaram a barra, não tiveram paciência. Eles nem sequer pensaram em pedir a Arão que orasse, perguntando a Deus a respeito do retorno de Moisés. Pressionaram aquele homem. Sozinho Arão estava, Arão cedeu à pressão dos filhos de Israel. Olha o que eles diziam, ou pediam: faz-nos Deus que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E no versículo de número 2 para adiante, nós vamos ver um Arão agora não só cedido na pressão, mas um Arão contribuindo, trabalhando, para que esse Deus que está sendo solicitado pelos filhos de Israel, de fato viesse à existência. Veja o versículo 2. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. De um lado, nós temos um homem no cume do monte, em plena comunhão com Deus. Do outro extremo, do outro lado, nós estamos vendo um grupo de pessoas manifestando o eu humano, o pecado humano, salientando decisões carnais, mundanas, num certo sentido até desumanas e traidoras com Deus. E Arão, e partiu de Arão a ideia de mandar que as mulheres e as crianças dessem os seus pendentes. E recebido então aqueles pendentes, Arão derreteu todo aquele ouro e confeccionou e fabricou um bezerro. O bezerro ou boi, na cultura judaica, significa o animal da vida, porque do boi se subtraía o leite, o couro, dos ossos fabricava-se ferramentas e utensílios domésticos. A carne, que era fonte de alimentação, e várias partes que compõem a estrutura do boi eram usadas para as necessidades cotidianas do povo. E eles pediram então que fizesse Deus que estivesse diante deles, e Arão fez o bezerro de ouro fundido. E Arão foi mais longe. Ele disse para o povo: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, ele levanta um altar a Deus, ou melhor, ao bezerro de ouro, ao Deus que ele acabara de fabricar. E eles trazem ofertas pacíficas, sacrifícios, àquele bezerro de ouro. E comem, e adoram, e cultuam. Não houve uma pessoa na congregação que questionasse a decisão daquele povo. Não houve um que protestasse. Parece que todos aceitaram. Não houve um ajuntamento de pessoas que se levantasse contra aquela atitude do povo. Não houve um que descrevesse a história de Israel no Egito, quando Deus mandou as pragas, rasgou o Mar Vermelho, transformou a água de mar em águas doces. Não houve um que lembrasse o povo as maravilhas que Deus havia realizado e que era o único e verdadeiro Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Pensa-se que havia aproximadamente 3 milhões de pessoas compondo o arraial. Eram 600 mil homens de pé que saíram do Egito, fora mulheres e crianças. Então era aproximadamente uma população inteira de Belo Horizonte. Havia pessoas a sumir de vistas. E todos estavam envolvidos naquela rebelião, naquele pecado tão grotesco, tão traidor. Esqueceram daquele que os tirou, que os amou, que os levou nas asas de águia, que os abençoou, por não quererem esperar, por não terem paciência. E quando eles estavam na festa, na adoração do novo Deus, a Bíblia diz que Deus fala com Moisés ainda no monte. Veja o que diz o versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Como Moisés estava inocente, como Moisés não tinha conhecimento, Deus informa Moisés no cume do monte que o povo já estava adorando outro Deus, que inclusive já estava em festa, e que ele descesse depressa para resolver o problema. Eu penso que aquele estado de graça que Moisés estava tendo ali naquele monte, aquela glória que ele estava contemplando, aquilo tudo passou e o coração daquele homem tornou-se agitado, inquieto. Quem sabe descendo daquele monte, ofegante, cansado, às pressas, para que pudesse ver o que é que estava acontecendo nos seus detalhes. E Deus disse mais a Moisés, disse mais o Senhor a Moisés. Veja o que Deus propõe para Moisés. Tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Antes que Moisés chegasse ao arraial, tivesse contato com o povo, Deus falou com Moisés o desejo que ele tinha de destruir toda a nação. Havia o Criador observado que de uma maneira tão depressa eles se desviaram, viraram as costas para o próprio Deus, abandonaram a virtude da fidelidade. E Deus disse, queria destruir aquele povo. Inclusive o verbo deixar é enfático. Deixa-me para que acenda contra eles o meu furor. Parece que Deus não queria destruir o povo sem a aquiescência de Moisés, sem o voto de Moisés a favor. Veja o verbo deixa-me. Parece que Deus queria que Moisés tomasse a decisão paralelo com Deus, estivesse junto. Entretanto, Moisés diz o seguinte para Deus. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e mão poderosa? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dar-lhe-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Como resultado
da palavra de Moisés, Deus disse: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que faria com o povo. Muito bem. A vida de todo aquele povo estava nas mãos de Moisés. Se Moisés tivesse dito para Deus: Deus, eu estou ao lado do Senhor. O que o Senhor resolver, o Senhor tem a minha participação, o meu voto a favor. O Senhor é o meu guia, é o meu Deus, o Senhor sabe o que faz. Entretanto, Moisés não foi para esse viés. Moisés coloca-se como intercessor, intermediador entre Deus e o povo. Moisés começa a dizer: Deus, o que dirão os egípcios? Que o Senhor os tirou de lá para matá-los no deserto? Não vai ficar estranho? O que dizer das promessas que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó? Que o Senhor faria esse povo ser como as estrelas do céu, a areia da praia? E agora o Senhor destrói? Não! Torna-te do furor da traíra e arrependa-te deste mal. São expressões humanas que Moisés usa para falar com Deus, mas Deus não é homem para mentir e nem para se arrepender. Até porque ele não havia nem destruído o povo para que pudesse passar por um processo de arrependimento, ainda que isso não tenha valor sobre ele. Então, Moisés ali serviu como intermediador. Na verdade, Deus colocou aquela nação toda, quase 3 milhões de almas, na responsabilidade daquele homem. E por causa de Moisés, toda aquela nação não pereceu. É difícil de acreditar que por sua causa uma outra vida não pereça. É difícil de acreditar que por sua causa a sua família não pereça. Ou por causa da igreja, o país não pereça, o mundo não pereça. É difícil de entender isso. Dado o respeito que Deus tem pelo justo, eu vejo aqui Deus numa relação de ética, de respeito, de consideração para com Moisés. Deus poderia ter dito: eu vou destruir, não quero saber, eu sou o Senhor de tudo e de todos, resolvi. Mas Deus decide consultar Moisés. Sabe por quê? Porque Deus sabia que Moisés tinha vínculo com o povo. Era da mesma raça, da mesma história, do mesmo sangue, da mesma cultura, do mesmo país. Ali também estavam os parentes de Moisés, seus filhos inclusive. Ele intercede pelo povo. Deus sabia desse vínculo com Moisés. Deus também respeitou o amor que Moisés nutria do povo. Ele não passou por cima de Moisés, ainda que é Deus, é Senhor sobre tudo e todos. Deus compartilhou, confidenciou. Quando eu digo confidenciou, porque Moisés estava no deserto, só ele e Deus. E Deus, naquele respeito àquele homem, dando a Moisés a possibilidade de tomar a decisão final. Isso é espetacular. Isso é fora do comum. Nunca mais se viu isso em toda a Bíblia. Milhões de almas no poder de um homem só. E é interessante um outro detalhe, ouvinte. Presta atenção no que o pastor vai falar. Deus, quando escolheu Moisés, ele poderia ter escolhido um homem que estivesse ao lado dele somente. Ele poderia ter escolhido até um outro que não fosse Moisés, que optasse em fazer somente a vontade de Deus. Mas Deus, quando escolheu Moisés, escolheu um homem que temia a ele, mas também amava o povo. Se por um lado Moisés temia, respeitava, tinha fé em Deus, por um lado ele tinha vínculo e amava o povo. Há pessoas que defendem demais Deus e pisam no povo. E há pessoas que defendem demais o povo e desprezam Deus.
eu aprendo nesse texto que nós temos que manter o equilíbrio. Você não pode ser um extremista, achar que Deus é tudo, desconsiderar o ser humano, o próximo, as necessidades da sua cidade, da sua gente, da sua comunidade, do seu país, né? E às vezes até desejar a destruição dos mesmos. Alguns chegam a dizer, é bom que Deus destrua esse mundo, acaba com isso, e que se estabeleça o reino dele. Isso é uma forma mesquinha de se pensar. Assim como nós temos sido ajudados por Deus, nós devemos também ajudar o próximo. Lembre bem do que disse Deus. Alguém perguntou para Jesus, Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, de todo o seu coração. E o segundo semelhante, no mesmo patamar, no mesmo pé de igualdade, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há como desvincular os dois. Não existe um amor direcionado, focado só no Criador, que não foque também na criatura. E Deus foi tão honesto, foi tão transparente em escolher um homem que de fato amasse ele, mas que também amasse o povo, que de fato defendesse a causa dele como Deus, mas também defendesse a causa do povo, não do pecado do povo, mas defendesse a alma, o bem-estar do povo. E Moisés foi muito bem escolhido por Deus, inclusive para pastorear, dirigir aquele tão grande número de gentes. E de fato, Moisés ficou entre o povo. Não, Deus, assim não, perdoa. E Deus então disse para Moisés que ele não destruiria o povo. Olha que coisa linda! Como pode uma criatura solicitar um tão gigantesco livramento a Deus, que Deus não tomasse uma decisão que ele queria tomar? E Moisés pede para que Deus voltasse atrás da sua decisão. E Deus respeita a decisão de Moisés, a visão daquele legislador. Assim, então, passada essa fase, surgiu a próxima fase. O versículo de número 15 diz, e voltando-se desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Olha que coisa linda, escritas pelo dedo do Criador. As tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Veja agora, a partir do versículo 17, a reação de Moisés. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés, não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Josué ouviu o som no perfil dele como comandante, como soldado, como guerreiro, como lutador. Eu estou ouvindo barulho, parece que é alarido de guerra. Mas Moisés ouviu o barulho no seu perfil, no perfil do legislador, de um profeta de Deus. Não, eu estou ouvindo canto de músicas. E o texto diz, logo que aproximou-se do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó, e espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos dos homens. Olha que reação bem diferente que Moisés toma em relação a Arão. Por isso o tema da nossa mensagem, a síndrome de Arão, que é a síndrome ou a doença, ou as características da doença espiritual de ceder à pressão do mundo, à pressão do pecado, das opiniões que divergem da vontade divina. Além de ceder, Arão obedeceu fazendo aquele ídolo, enquanto que Moisés chega no arraial,
ele se ira por causa do pecado, do bezerro. Moisés, num tom de revolta daquele pecado, ele quebra as tábuas no pé do monte, como querendo dizer, vocês não são dignos de receber esse presente, vocês não são merecedores dessa lei, desse decálogo, vocês não são dignos disso, vocês não merecem. E Moisés quebra aquelas tábuas no pé do monte, protestando contra aquela atitude tão demoníaca do povo. E Moisés não ficou só nisso de quebrar as tábuas, não. Moisés parte para o bezerro. E tanta autoridade tinha aquele homem dada por Deus que ninguém resistiu Moisés. Não houve um que colocasse diante de Moisés, impedisse que ele destruísse o bezerro. Não houve um soldado, não houve um guerreiro, não houve um dirigente, um líder que abargasse Moisés, que tirasse Moisés, que, quem sabe, até agredisse o homem de Deus. Moisés foi aquele bezerro, até o bezerro já tinha sido adorado como sagrado, estava recebendo adoração ainda do povo. Quando Moisés tira aquele bezerro da sua estrutura, do seu pedestal, Moisés queima aquele bezerro, faz daquele bezerro pó de ouro. Ele derrama todo aquele pó de ouro, triturou aquele bezerro, desfez aquele bezerro, lançou o pó de ouro numa água e disse para o povo, agora vocês vão beber. Não se bebe, gente, metais. Metal pesa no organismo, é indigesto. Metal é amargo. Mas Moisés fez com que eles bebessem para que nunca mais esquecessem da tolice que haviam realizado, da traição que haviam feito com Deus. Moisés não lançou aquele ouro no deserto ou cavou uma cova, mas fez com que o povo todo bebesse o ouro daquele bezerro. Comam agora o Deus que vocês, bebam o Deus que vocês fabricaram, que eles sejam consumidos pelo estômago e pelo intestino de vocês, e que vocês coloquem eles para fora. A forma de mostrar que aquele ídolo não era nada, era um dejeto. E Moisés, então, irmãos, no segundo momento, ele parte para Arão. O versículo de número 21 diz, depois perguntou Moisés a Arão, que te fez esse povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Moisés queria saber, Arão, por quê? Me explique por que você fez isso. Você é um homem instruído, você é um profeta de Deus, um sacerdote de Deus. Deus falou com você também. O que te deu? O que te fez isso? Aí Arão vai se justificar com as seguintes palavras. Não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que terá sucedido. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tira-mo, deram-mo, e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Versículo ainda 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Então, a atitude de Arão em mandar fazer aquele bezerro não é porque Arão tinha deixado de acreditar em Deus, não. Ele justifica para Moisés dizendo, eles queriam o mal, então eu lhes dei o mal, porque é um povo mau. Arão acrescentou mal a mal. É como uma pessoa, uma esposa, uma mulher cujo marido bebe muito, e de tanto orar, ela orar um dia, ela se cansa e diz, então toma essa garrafa de pinga, você quer se destruir, destrua mesmo. É como se um filho, o pai, desse droga e dissesse, fume mesmo, cheire mesmo, acabe com a sua vida, já não tem mais recuperação para você. É como se o pai e a mãe contribuíssem, ajudassem, somassem na destruição final. E Arão dá essa explicação para Moisés. Não, Moisés, não é porque eu deixei de desacreditar em Deus, não é porque eu creio nesse bezerro,
Não é porque eu entendo que isso é Deus, não. É porque esse povo é mau. A síndrome de Arão está aí. A falta de amor, de paciência, de sabedoria na administração daquela situação, a falta de jogo de cintura. Arão não tinha o mesmo patamar de amor pelo povo como Moisés tinha. Moisés, de fato, era um legislador, mas ao mesmo tempo um pastor de pessoas. Moisés não concordou. E quantas pessoas fazem isso? Elas abraçam essa síndrome, cansam de orar, cansam de evangelizar, dizendo: minha cidade não tem mais jeito, minha família não tem mais jeito. Meus irmãos, quem é mais poderoso? Em quem está concentrado maior poder? Nas situações adversas da vida ou naquele que tudo fez? Ainda que o homem seja o mais perverso do mundo e a mulher a mais imoral, se nós buscarmos a Deus com fé, pedirmos a conversão dessas pessoas, muitas das quais são história, fazem parte da história nossa, Deus não iria nos atender? Arão peca na sua síndrome. Arão peca na pressão do povo, na fabricação do ídolo. Moisés protesta, destrói. Amigo, amiga, nós temos que confrontar. Confronto não significa que nós deixamos de amar. Moisés não deixou o povo morrer, mas por outro lado confrontou o pecado do povo, arrancou do meio do povo o pecado. Nós temos que confrontar o nosso filho quando era a nossa filha. Não significa que o amor é dar inteira liberdade para que eles façam o que eles querem. Não, Senhor. Nós os amamos, queremos protegê-los, mas vamos confrontar sim. Vamos confrontar com o pecado alheio, com o pecado do nosso próximo, nosso semelhante, nosso familiar, onde quer que Deus nos envie. Como Deus quiser nos esclarecer, nós vamos partir, vamos confrontar sim. O amor, irmãos, disciplina. O amor educa. O amor é justo. Mas não ficou só nisso. Quando Moisés viu o povo que estava desenfreado, eu procurei fazer um exegese do termo desenfreado no hebraico. Há duas opiniões. Desenfreado no sentido que o povo estava nu. E Arão havia deixado o povo nu para que eles passassem vergonha com os moradores lá em torno, na adjacência do arraial. E o termo desenfreado pode ser só um termo moral, que Arão deixou eles sem apoio, sem orientação. Mas fato é que eles estavam em estado de vergonha. Depois de Moisés ter destruído o bezerro, confrontado o povo, chamado a atenção de Arão, Moisés disse o seguinte: quem é do Senhor vem até a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um seu irmão, cada um seu amigo e cada um seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda uma bênção. Parece que esses que foram mortos, que estavam dançando em frente às tendas, a nação ou toda a congregação era constituída, como eu já disse, de cerca de 3 milhões de pessoas. Então nós temos só 3.000 mortas, e graças a Deus só. Mas Moisés disse para o povo: quem é do Senhor vem até a mim. E a tribo de Levi era a tribo consagrada ao Senhor, dedicada ao Senhor. Herança da tribo era do Senhor. Eles vieram até Moisés, e Moisés disse: agora vocês vão fazer a vontade de Deus.
para que vocês recebam a bênção, mate cada um o seu irmão, o seu vizinho, o seu companheiro. E a tribo de Levi saiu pelo arraial, matando aqueles que estavam em desordem, nus, quem sabe. E naquele dia houve uma matança muito grande. Aquilo que parecia alegria tornou-se tristeza. Aquilo que era festa tornou-se melancolia. Aquilo que parecia ser errado, rompeu-se a verdade de Deus, que era um tremendo pecado. Aquilo que parecia ser verdade era um tremendo pecado. E morreu aquelas pessoas e a rebelião parou, não se ouvia mais falar no bezerro, as harpas pararam, os tambores pararam, os símbolos pararam, tudo cessou a sua voz. Um clima desagradável e triste parou sobre a congregação. Arão sem graça, engolia seco, Moisés irado, bradava, tendo zelo pelas coisas de Deus. E a situação ficou nesse pé. Quando tudo terminou, quando a poeira baixou, Arão toma uma atitude espetacular, ou melhor, Moisés toma uma atitude espetacular, no versículo 30. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me peste do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde eu te disse. Eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei deles o seu pecado. Moisés, no mesmo dia, ou quem sabe, no outro dia, ao amanhecer, ele reúne os dirigentes, as lideranças. Eu subirei ao monte para pedir perdão a Deus por vocês. Olha o passo de um líder que ama a Deus, mas que também ama almas. Moisés não foi porque Deus mandou que ele subisse. Essa decisão foi dele. Ele chegou a dizer para Deus: se o Senhor não pode perdoar o pecado, risca o meu nome do livro. Deus respondeu para ele, no mesmo patamar de firmeza: risco do meu livro aquele que pecar contra mim. Como querendo dizer para Moisés: é só você não pecar. E Moisés então sobe e clama ao Senhor perdão em favor do povo. E no versículo 35, o capítulo de número 32, termina dizendo: feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizera o bezerro que Arão fabricara. Ou melhor, adoraram o bezerro que Arão fabricara. Então eu percebo aqui que nós temos que ser líderes, não na síndrome de Arão, no perfil de Arão. A gente não pode ser assim. Perdoe-me. Ainda que você seja o sacerdote ou a sacerdotisa do seu lar, a mulher que ora pela família, o homem que ora, nós temos que ser intermediadores. Ainda que o termo intermediador só cabe a Cristo, porque Ele que é o nosso intermediador, entretanto nós colaboramos para que a salvação se estenda também para outras pessoas. Como disse Paulo: como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então nós temos que participar. Você copia os passos de Jesus. Você tem que ser um líder que confronta o erro, com sabedoria, com graça, com autoridade de Deus. Não faça nada nas suas forças. Faça no momento de Deus. E quando você está na presença de Deus, que foi o caso de Moisés, é momento de nós confrontarmos o pecado. A igreja está tendo uma tolerância muito grande com o mundo. Veja, nós temos que atrair o mundo, não sendo igual a ele, mas sendo diferente dele. É ordem do Todo-Poderoso.
Terminado então a história, eu deixo essa palavra com você, convidando você para que na próxima segunda você venha conectar conosco. Daremos uma nova mensagem, um novo recado de Deus para o seu coração. Se você tem mais curiosidades a respeito desse texto, leia ainda essa noite. Êxodo, capítulo 32 e o último versículo, capítulo 31. Por certo, Deus vai te iluminar para que você tenha mais esclarecimentos a respeito dessa situação tão triste que Israel viveu. Um abraço do pastor Helder. Um prazer estar com você. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.